Hoje nós vamos falar sobre o jejum e a importância do jejum na vida do cristão. Vamos rodar nossa vinheta agora, logo após nós voltamos com esse assunto. Café com Cristo com Denis. Se você quiser deixar seu pedido de oração, entendendo o nosso Café com Cristo, como eles falam diariamente, você pode uma palavra de Deus para E que você vai chegar lá na frente pleno e poderoso. Pleno. você. Se você quiser deixar seu É isso aí. Estamos aqui com o nosso Café com Cristo e hoje nós vamos falar sobre jejum. Em Mateus capítulo 9, versículo 14, fala o seguinte: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então aqui você observa que os discípulos de João fizeram esse questionamento a Jesus. Por que que os fariseus e os discípulos de Jesus não jejuavam? E Jesus respondeu assim, no versículo 15: E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das... repetindo. E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus aqui disse para eles: Olha, sabe por que eles não jejuam? Porque eles estão me acompanhando. Eles estão vivendo comigo e está tudo confortável. Então eles estão na minha presença e a minha presença tem bastado para eles e eles estão confortáveis com a minha presença. E o dia que chegar as aflições, que eu não estarei mais com eles aqui na terra, eles jejuarão. E esses discípulos, né, eram acostumados a ver os milagres, as proezas que Jesus fazia, e as falas de Jesus ali estava todos os dias com ele. E Jesus foi bem enfático aqui falando: Porém virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. E muitas vezes nós não estamos jejuando. E às vezes tem pessoas que estão jejuando pelo motivo errado, né? Muitas pessoas às vezes estão jejuando para adquirir bens financeiros, para melhorar a sua vida aqui na terra. E o jejum não é para isso. O jejum é para fortalecimento da nossa carne, fortalecer a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos a cair na tentação e fraquejar no meio do caminho. Então o jejum é para nosso fortalecimento da nossa carne, do nosso espírito, para que a gente esteja mais forte na presença de Deus. E como Jesus disse, mais à frente aqui, fala nesse mesmo alinhamento aqui, já no versículo 18, começa a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, logo após isso aqui, eles já estavam acompanhando e eles já viram Jesus fazendo mais um milagre, que é curando a mulher do fluxo de sangue. E diz assim, ó, vou ler para vocês. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Olha só, nesse episódio aqui, ele estava saindo
para acolher o chefe lá, né? Que a filha estava morta. E no meio do caminho ele já realizou outro milagre, né? Curando a mulher que já passava por uma situação há 12 anos. Então, naquela época ali, os discípulos estavam muito confortáveis, porque tinha Jesus do lado. Jesus estava ali para atendê-los a todo momento, ensinar eles a todo momento. Mas eles tinham essa trajetória de andar com ele, ver os milagres, as maravilhas, as proezas que Jesus estava fazendo. Só que chegaria um tempo que Jesus não estaria mais na terra como um homem de carne e osso andando com eles. Aí sim, chegaria o tempo que Jesus não estaria do lado deles para ensiná-los, para proteger eles das situações. Então, chegou-se o tempo do jejum. E o jejum é justamente para isso. Quando chegar as lutas, as aflições, quando a gente não entender o que está acontecendo, a gente ir para a oração e o jejum para que Deus nos fortaleça. E aqui mostra que os discípulos estavam confortáveis, estavam numa situação de conforto, estavam na sua zona de conforto, estavam com Jesus. Mas os discípulos que andavam com João, eles jejuavam e foram questionar Jesus. Mas há uma diferença muito grande, né? Jesus é o Filho do Homem que realizava milagres, maravilhas. Mas Jesus alertou que chegaria um tempo que eu e você precisaríamos do jejum para nos fortalecer, porque Jesus estaria aqui conosco na terra em espírito e não mais de carne e osso. Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo para nos consolar e nos dar sabedoria. Então, se você está passando por uma situação difícil, está se sentindo fraco, está se sentindo oprimido às vezes, numa angústia tremenda, fortaleça-se com o jejum, buscando o Espírito Santo, buscando entendimento para fortalecer sua carne, para que o seu espírito fique mais forte e você consiga vencer todas as barreiras. Então, o jejum é para isso, para a gente fortalecer a nossa carne, porque às vezes nós estamos pecando, nós estamos fracos, praticando coisas que não é agradável aos olhos do Senhor, e o jejum nos fortalece. Então, hoje nós viemos aqui falar sobre o jejum, né? E já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, apertar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, seu pedido de oração, para que o nosso canal chegue mais pessoas, para que a gente venha aprender nos comentários, vocês colocando nos comentários, eu venho aprender com vocês aprender comigo, e a gente aqui é uma família que fala de Jesus, prega as boas novas de Jesus e fala a verdade sobre Jesus. Então a gente precisa de jejuar. A gente precisa de jejuar para a gente fortalecer a nossa carne, para que a gente não fique pecando. Então o jejum é a forma mais correta do fortalecimento, o jejum e oração. Os dois juntos é uma arma infalível para vencer todas as barreiras do inferno. Então, o jejum e oração. Obrigado a você que ficou comigo até aqui, iniciando mais uma semana. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe suas finanças, que Deus abençoe o seu trabalho, que você possa vencer todas as barreiras que estão te incomodando. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória para você na sua vida hoje, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, até a próximo estudo que nós vamos fazer aqui falando das boas novas de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe você.